Bom, então agora nós vamos começar com a aula de eletrostática, tá? Eletrostática, na verdade, é a parte da física que estuda as cargas em repouso. Nós vamos considerar que essas cargas estão em repouso. Bem, uma das questões mais fascinantes da ciência é falar sobre a origem da Terra. Então a gente vai começar com a pergunta: de que é composta a matéria, tá? Várias teorias existem para explicar o início de tudo, né? Mas nós vamos nos basear na teoria mais aceita pela ciência, a teoria do Big Bang, tá? Segundo essa teoria, a classe cientista diz que a Terra está datada entre 4,5 e 5 bilhões de anos. Bom, foi formada a partir de fragmentos de poeiras oriundas do Sol. Nós vamos colocar aqui uma pequena imagem para ilustrar essa situação. Ela é baseada na teoria da relatividade de Albert Einstein e por isso é tão aceita, né? A teoria de Einstein dizia: o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando uma das outras. Portanto, no passado elas deveriam estar muito mais próximas que hoje, até mesmo formando um único ponto. Aqui também uma ilustração da situação de que viemos de um ponto, tá certo? Bem, o Big Bang ele passou a expandir e não explodir, né, como nós falamos tanto, devido ao acúmulo de muita energia. Esse ponto a gente dá um nome de singularidade e ele tinha densidade e temperatura muito alta. Então o que aconteceu? Ao longo da sua formação, a Terra já possuiu várias características diferentes, devido principalmente à sua temperatura. Então voltamos à pergunta: do que são feitas as coisas, tá? Quem deu início a essa resposta foi Tales de Mileto. Então Tales, na verdade, pegou um pedaço de ambar, que é uma seiva endurecida de uma árvore, e esfregou num pedaço de tecido, que na época era feito de couros de animal. Então o que aconteceu? Ele notou que o ambar ele atraía esse objeto e passou a fazer essa mesma experiência com outros objetos, como palhas, penas de pássaro. Coloquei aqui uma imagem para ilustrar. E começou a estudar o porquê que isso acontecia. Mas na verdade foi Demócrito que deu o nome átomo para a construção da partícula. O nome que foi dado pelos gregos, no caso, né, átomo significa não divisíveis, porque os gregos pensavam que o átomo não era divisível. Desde o surgimento do átomo até agora, ele foi representado de várias maneiras, né? Ou seja, já foi passando por vários modelos. E nós vamos agora falar de alguns principais, tá? Somente, existem outros. O modelo proposto por Dalton é chamado de modelo da bola de bilhar. Dalton dizia que todos os átomos tinham o mesmo tamanho, eram na forma de uma esfera rígida, por isso a bola de bilhar, né? E todos tinham a mesma massa. O outro modelo mais conhecido também foi o de Thomson. Thomson disse que não, que na verdade o átomo era uma esfera maciça de carga positiva e em cima dela estavam dispersos vários elétrons, que eram as cargas negativas, parecendo um pouco com um pudim de passas, daí o seu nome. Bom, o modelo de Rutherford-Bohr é o primeiro modelo na forma de sistema solar. Porém, ele desconsiderou os níveis de energia e afirmou que os elétrons descrevem uma órbita circular ao redor do núcleo sem ganhar ou perder energia. Uma parte interessante dessa história é que Bohr chegou a trabalhar até com Thomson, né, e depois mudou de cidade para trabalhar como assistente de Rutherford. E Rutherford admirava muito Bohr, né, tanto que seu modelo tem o nome dele também. Mas Bohr publicou sozinho a sua teoria, né, que chamou de modelo de Bohr, resolvendo o problema dos níveis de energia. Bom, esse é o modelo que nós vamos utilizar em nossa disciplina. Apesar de ter um modelo mais atual, o modelo mecânico quântico dos átomos, de Schrödinger.
Nós vamos nos basear ainda no modelo de Bohr, tá? Bem, por convenção, os prótons são as cargas positivas, os elétrons as cargas negativas e os nêutrons não têm carga, tá? Na verdade, Benjamin Franklin chamou as cargas positivas e cargas negativas, mas ele poderia ter chamado de qualquer outro nome. No modelo que usamos, essas cargas estão distribuídas da seguinte maneira. No núcleo estão os prótons, as cargas positivas e os nêutrons, e os elétrons estão em órbita. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os princípios da eletrostática. O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Duas cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir na presença uma da outra. Agora, se elas tiverem sinais opostos, elas vão se atrair. Esse é um princípio muito conhecido por todos, né? Bom, aqui é a demonstração resumida, né? Repulsão, mesmo sinal, e atração, sinais opostos. O outro princípio é o princípio da conservação da carga elétrica, que diz o seguinte: num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas permanece sempre constante. Então, vamos falar de um exemplo aqui. Nós temos dois corpos carregados, tá? Então, esses corpos vão passar por um processo de eletrização, que nós falaremos em seguida. Aí, após esse contato, após esse processo, as cargas vão se manter constante. Eu estou falando do seu somatório. Então, no nosso outro exemplo aqui embaixo, olha. Nós temos 3 corpos, vamos fazer um somatório das suas cargas. 10 mais 5, 15, menos 6, 9. E ele passa por um processo de eletrização. Então, essas cargas elas vão ser redistribuídas, porém o somatório não muda. Então, aqui, ó, após o contato, nós temos aqui 5 mais 2, 7, mais 2, 9. O somatório permanece o mesmo. Algumas observações para a gente considerar. Bem, nós falamos muito a palavra eletricamente neutro, mas o que isso significa? Significa, na verdade, que o corpo está no seu estado natural, ou seja, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, qualquer objeto que não possua corrente elétrica é eletricamente neutro. Segunda observação. Os elétrons permanecem em órbita devido à força de atração exercida pelos prótons. Bom, então o fato dos elétrons não saírem de órbita é por ter atração com o núcleo, que são cargas positivas e os elétrons negativos. Essa atração mantém ele em órbita. Mas no núcleo é composto de cargas positivas. Por que elas não vão se repelir então? Na verdade, isso é devido à força nuclear. O núcleo ele tem uma força de atração tão grande, chamada força nuclear, é uma força que mantém a coesão nuclear. Ela é uma força tão grande que a gente não consegue nunca tirar um próton de um corpo, de um átomo, digamos assim, tá certo? Então, todo movimento de carga nunca pode ser dito próton. Sempre se movimenta elétrons, e mesmo assim são alguns, nem todos, tá? Mas os prótons, devido a essa força nuclear, permanecem sempre no núcleo. Bom, nós vamos conseguir então movimentar os elétrons, mas qual é esse elétron? Esse elétron é um elétron chamado de elétron livre. São os elétrons que a gente diz que está lá na periferia, na última camada, na última órbita. Ou seja, é aquele elétron que está mais distante do núcleo do átomo, tá certo? Porque essa força, lembra que ela é muito grande? Então, os elétrons que estão próximos a ele também estão fortemente ligados. Então, vão permanecer no mesmo lugar. Porém, aqueles elétrons que estão mais distantes, e isso acontece muito facilmente nos metais, por isso que os metais, eles conduzem eletricidade com facilidade, possuem elétrons muito distantes do núcleo. Só lembrando que quando eu tiro um elétron de um átomo, eu não jogo ele fora. Eu estou passando ele para um outro átomo, tá? Que a gente vai dar um nome específico mais adiante. Bom, então nós já sabemos que só mexemos com os elétrons. Então, quando eu tenho um átomo, ele pode perder elétron ou ele pode ganhar elétron.
qualquer objeto, qualquer corpo só perde ou ganha elétrons. Bom, se ele é neutro, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, e ele perde elétron, ele vai ficar com mais cargas positivas. Por isso, íons positivo. Agora, se ele é neutro e ele vai ganhar elétrons, ele vai ficar com mais cargas negativas. Daí o nome íons negativo. Lembram disso? Processo de ionização. Bom, mas como nós podemos então eletrizar um corpo? Existem 3 maneiras: por atrito, por contato e por indução, tá? Vamos falar rapidamente de cada um deles. Por atrito é quando você pega 2 objetos e esfrega realmente um contra o outro, tá? Então aqui eu vou fazer um exemplo de lã com um pedaço de vidro, né? Ebonite, como ele chama aqui. Aí o que que acontece? Para resolver o problema do atrito, eu sempre vou precisar utilizar uma tabela chamada triboelétrica. Essa tabela, ela existe de várias formas, porque são muitos objetos para conter dentro dela. Então, na verdade, quando você precisar, você vai ter que verificar se o que você está usando contém nessa tabela. No caso do meu exemplo aqui, olha, eu tenho a lã e o ebonite aqui, tá certo? Então, eu peguei essa tabela já pensando no que eu ia fazer. Bom, então aqui eu tinha 2 objetos eletricamente neutros e comecei a atritar um contra o outro. O que que vai acontecer? Essa tabela vai me dizer como esses corpos vão ficar carregados. Então, quem o nome estiver mais acima vai ficar carregado positivamente e quem ficar mais abaixo vai ficar carregado negativamente. Ou seja, o que ficar mais abaixo vai receber os elétrons, tá? E no meu caso, então, aqui, olha, como a lã está mais acima, ela ficou carregada positiva e a ebonite ficou negativa, tá certo? Toda vez que nós trabalharmos com eletrização por atrito, as cargas terão sinais opostos no final. Cada objeto fica carregado com um tipo de sinal, tá bom? Sempre. Então, aqui é só voltar aqui. Só mostrando de novo, né, eletrização por atrito. Aqui eu estou atritando o objeto, olha. Um fica carregado positivo e o outro negativamente, certo? É fácil fazer isso também se você pegar uma régua de plástico, um pedaço de lã, ou pegar um pente de plástico também. Se você esfregar, você vai ver que esse objeto, ele puxa facilmente um pedacinho de papel, por exemplo. Bom, aqui também é um exemplo de eletrização por atrito, né? Onde nós pegamos um pedaço de cano e esfregamos na lã. E aí eu tenho aqui um pedaço de papel alumínio enrolado, pendurado por um pedacinho de fio. Então você pode verificar que, apesar de não encostar, olha, ele sente atração pelo cano, né? Bom, o outro processo que nós temos é o de por contato. O contato, gente, é quando você toca os 2 objetos, certo? Mas sem atritar. Então aqui, olha, vamos ver um exemplo. Eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo neutro, mesma quantidade de positivo e negativo. Quando eu encosto os 2, o que é que vai acontecer? Cargas negativas desse corpo neutro vão passar para esse corpo mais carregado positivamente. Então, o que que acontece? O corpo que era neutro perdeu elétrons, então fica carregado positivamente. E esse aqui que tinha uma quantidade muito grande de cargas positivas, recebeu elétrons, mas não fez diferença nenhuma. Então, ele continua carregado positivamente, tá? Então, aqui é a nossa ilustração do que está acontecendo. Vamos fazer o mesmo exemplo, porém vamos mudar a carga, vamos colocar um corpo carregado negativamente. Então aqui, ó, o corpo carregado negativamente e o corpo neutro. Vou botar os 2 em contato. Bom, cargas negativas desse corpo vão passar para o corpo que estava neutro. Então esse aqui vai ficar com mais cargas negativas, vai ficar carregado negativamente. E esse aqui que tinha uma quantidade muito grande de carga negativa, apesar de perder certa parte dela, continuará carregado negativamente, tá? Não fez diferença nenhuma. Novamente, a ilustração da situação.
Bem, então, em resumo, eletrização por contato, no final, os dois corpos vão ficar com o mesmo sinal. E o último é indução, tá? Indução não tem contato, ele vai chegar somente próximo. Bom, eu tenho aqui então, olha, uma barra carregada negativamente e eu tenho aqui uma esfera que está neutra. O que vai acontecer inicialmente? Bom, a barra se aproxima da esfera e como ela está carregada negativamente, essa parte aqui, olha, todas as cargas positivas da nossa esfera vão ficar desse lado e as negativas do outro tentando se afastar dessa daqui, certo? Ou seja, atração, repulsão. Porém, nós trabalhamos aqui na indução com o que nós chamamos fio terra. Nesse caso aqui, eu vou representar pelo dedo da criança, tá? Então, ela põe o dedo na esfera e essa carga negativa que estava se afastando das outras, ela vai tentar fugir. E ela vai passar pela mão, tá certo? Como mostra a ilustração. Isso a gente pode trabalhar em laboratório com o fio terra. Deixa eu te mostrar aqui essa situação aqui. Então aí, ó, positivo, neutro, se afastando. E aí quando a gente coloca um fio terra, tá certo? Nesse caso aqui, como a carga era positiva, as cargas negativas da terra serão atraídas. Então ela está subindo pelo fio terra. Quantização da carga elétrica. Na verdade, aqui nós vamos então mostrar a quantidade de carga que um corpo possui. Essa quantidade de carga ela depende de dois fatores: do número de elétrons em excesso ou em falta no corpo e da carga elementar, tá? Só lembrando que a menor partícula que nós conseguimos analisar isoladamente é o elétron ou o próton. Então, essa carga elementar é a carga do elétron ou do próton, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Toda a carga é dada em coulomb, tá? Mais se for prótons, menos se for elétrons. Então, ó, quantidade de carga, que é esse Q, é dada em coulomb. Número de elétrons é adimensional, não tem unidade. E a carga elementar, que também é uma carga dada em coulomb também. Aqui foi o que eu acabei de dizer, né? E aí nós vamos trabalhar para facilitar a nossa matemática com submúltiplos, tá? E os mais conhecidos são esse: mili, micro, nano e pico. Ele tem um valor correspondente. Então, ó, o mili vale 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12, tá certo? Então, toda vez que vier dessa maneira resumida lá na questão, você vai substituir o símbolo por seu valor. E aí vamos falar de algumas pequenas curiosidades, tá? É possível ver os átomos? Bem, na verdade, tudo que nós vemos ao redor é constituído a partir de átomos. Porém, ver um átomo isoladamente é impossível. Só para a gente ter uma ideia, nesse alfinete, só na cabeça dele, pode conter mais de 60 milhões de átomos. Mesmo assim, essa aqui é uma fotografia de um átomo neutro, né, visto diretamente através de um microscópio. Um verdadeiro sonho dos cientistas. Isso é o mais próximo que já se conseguiu até hoje. Uma outra comparação que nós podemos fazer é falar de um ponto final de tinta de caneta. Só nesse pontinho final que nós fazemos, pode conter 3 milhões de átomos. Olha, se o núcleo do átomo tivesse o tamanho de uma bola de tênis, o primeiro elétron estaria a uma distância de 1 quilômetro dele. Se o átomo fosse o estádio do Maracanã, o seu núcleo seria uma formiguinha no centro do campo. Se uma laranja fosse do tamanho da Terra, seus átomos seriam do tamanho de uma uva. 7 octilhões. Isso corresponde à quantidade de átomos que formam o corpo humano. E aí nós vamos falar um pouquinho mais do átomo em si. Bem, no interior do átomo, gente, o núcleo, né, apesar de ser muito pequeno, ele contém quase toda a massa do átomo.
E aí nós vamos falar do seu estudo especificamente, o estudo versus a física. Falar sobre o que é física nuclear. É o estudo do núcleo do centro do átomo, ou seja, física nuclear estuda o núcleo do átomo. Os cientistas descobriram a maneira de dividir o núcleo do átomo, e isso fez gerar uma grande quantidade de energia, o que a gente chama hoje de bomba de hidrogênio. Ao se partir um núcleo, ele faz com que muitos outros se dividam numa reação chamada nuclear em cadeia. Usinas nucleares usam essa reação, porém de forma controlada. Mas o Sol, que é a maior fonte de energia nuclear, contém essas reações nucleares a todo momento. Então o que acontece? É tão quente que o átomo começa a se expandir de tal modo que vai partir. Quando ele parte, o átomo vizinho passa a partir também. E assim o próximo átomo também, ou seja, gera essa reação em cadeia. Essas explosões são aquelas que nós, quando observamos o Sol, vemos ao redor dele, a todo momento. E só para falar um pouquinho sobre as bombas, né? A bomba atômica e a bomba de hidrogênio são bombas diferentes, tá? A bomba atômica, aquela que destruiu Hiroshima, no Japão, em 45, ela explode a partir de carga de explosivo convencional. Por exemplo, pode ser dinamite. Porém, a bomba de hidrogênio não. Ela não utiliza dispositivo convencional para iniciar sua explosão. Ela nunca foi usada para fins militares, tá? Foi usada em teste, depois sua produção foi proibida. A bomba atômica ela não chega nem perto do poder destrutivo da bomba de hidrogênio, considerada a arma mais mortal do mundo. Existe um acordo mundial de que ela não pode ser nem testada, né? Apesar de que nem todos obedecem esse acordo, tá? Aqui é um exemplo da explosão, né? A bomba atômica e a bomba de hidrogênio. A bomba atômica aqui nessa fotografia parece muito superior à de hidrogênio. A diferença é o tamanho da amostra, tá? Então aqui é uma pequena amostra de uma quantidade muito inferior do que foi usada na bomba atômica. Bem, então, física atômica estuda os fenômenos relativos aos núcleos do átomo. Foi o responsável pela criação do acelerador de partículas. Esse acelerador ele possibilita a concentração de grandes energias em pequeno volume. Mas só para a gente ter uma ideia, essa construção aqui tem cerca de 27 km de diâmetro, por isso que geralmente os aceleradores de partículas são subterrâneos. Aqui é por onde passa, né? É como se fossem os canos por onde passam as partículas. E essas partículas, gente, dentro, né? Elas são aceleradas até aproximadamente a velocidade da luz, como mostra aí, está ilustrando, e é colocada em cada uma com sentidos opostos. E o que vai acontecer? Elas vão se movimentar dentro desse túnel e quando elas se chocarem, vou mostrando aí na imagem, olha, se chocaram, elas vão romper seu núcleo, causando a explosão. Se existirem outros átomos por perto, esses também se romperão. Lembram como regra em cadeia? Aqui nós temos uma novidade feita por Peralta, que é um acelerador de partícula, é claro que não tão intenso como esse que nós acabamos de ver, porém ele é do tamanho de um grão de arroz. E finalizando esse capítulo, a gente vai falar da lei de Coulomb, ou força elétrica. Lembra do nosso princípio da atração e repulsão? Pois é. Olha, nós vimos lá em Física 1 que o que faz um corpo se movimentar é a força. Bom, se eu tenho duas cargas, independente do sinal que ela tenha, ou ela vai ser atraída ou ela vai ser repelida, ou seja, ela se movimenta. Se ela se movimenta, tem uma força, e essa força é chamada de força elétrica. É a força com que elas vão se atrair ou se repelir, também chamada de lei de Coulomb. Essa lei de Coulomb é dada da seguinte maneira: força, lembrando que força é trabalhada em newtons, tá?
é igual a K0. Esse K0, gente, é uma constante chamada de constante eletrostática que depende do lugar onde você vai analisar as cargas. Então, a gente sempre vai considerar o vácuo, tá bom? E aí, a gente vai dar um valor constante para ela daqui a pouco. Vezes a carga 1 vezes a carga 2. Esse aqui, para quem não lembra, é o módulo lá da matemática, significa dizer que por mais que a carga seja negativa, nós vamos tomar somente o valor absoluto dela, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância que ele se refere é a distância entre as duas cargas, tá? Então, olha só, nós temos duas cargas que vão ser atraídas ou repelidas no vácuo, sendo analisadas, consideramos a distância entre elas, e isso aqui vai gerar uma força elétrica, tá? Força dada em newtons, como nós já falamos, as cargas são dadas em coulomb e a distância é trabalhada em metros. Sempre observe essa distância, que às vezes ela não vem em metros, ela não vem no SI, e aí você precisa transformar. Bom, a nossa constante K0. Essa nossa constante vai sempre valer 9 vezes 10 à nona, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá?